E tamo aí para mais um dia de vídeo. Então vamos lá. E aí, dando continuidade, processo para você, o subgerente. Não era você, mas era um único momento seu. E aí, beleza. E assim foi seguindo a vida. Nessa época eu comecei a ganhar muito mais já do que o cargo que eu tinha. E aí eu decidi também nessa época fazer faculdade de logística, né? Comecei a fazer faculdade de logística, me formei, só que ainda continuava o ciclo se repetindo ao desvalorizamento. Agora em outro ambiente que estava acontecendo era o meu relacionamento, quando eu aceitei ser traída, perdoar e achar que dava para continuar. E aí muito estresse, muito estresse. E nessa linhagem houve um rompimento do relacionamento. Eu comecei a morar sozinha. Morei sozinha por 4 anos. E vamos lá. Veja lá sobre o valor, entende? E agora eu vou te falar sobre uma nova etapa que eu passei. E nessa época, eu morava sozinha, era faculdade e trabalho. E na minha folga, não tinha muito o que fazer. E aí, nesse ciclo, né, de proteção, de acolhimento, eu me tornei muito amiga da minha gerente. Então, tudo que ela pedia, eu fazia. Minha folga inteira, às vezes eu ia para outra cidade que ela morava, ia fazer as coisas por ela. Muitas vezes eu estava cedo pro trabalho, e às vezes batia o dedo, batia o registro ali só por um tempo, e o resto do dia eu ficava ali fazendo favores dela, às vezes ia para casa só 10 horas da noite. E assim ia. Eu era alguém feliz. Chegava desse jeito. Só que muitas vezes eu queria ficar só em casa deitada. Só que naquela época eu entendi que eu não podia ter essa minha opinião própria. Porque talvez não, eu chegava aqui, eu não ia ter amizade, não ia ter aquela pessoa ali, entendeu? E eu tinha que ter uma reciprocidade ali sobre onde muitos momentos ela estava ali me acolhendo, acreditando no meu trabalho, né? Mesmo que você se observar detalhadamente, não foi sobre você, não foi sobre o valor, sobre o seu trabalho, não foi nesse mérito, né? Foi a última opção ali e tudo, mas muitas coisas foi muito positiva, muito familiar. Então eu ia Natal, Ano Novo, quando eu morava sozinha, eu ia pra casa dela. Então era muito confiança e acolhimento, entendeu? Por mais que em alguns momentos eu não podia dizer não, em alguns momentos eu não tinha opinião própria. E de novo, alguns comportamentos acabou se repetindo, algum ciclo referente a outra gerente, de eu não saber as coisas. Me lembro uma vez que ela me humilhou de uma coisa que eu não sabia. E tipo assim, nossa, como assim você não sabe? E se repetiu de novo o ciclo das palavras e tudo. Nesse dia eu tinha um hábito de. Eu era tão indefesa que eu tinha um hábito quando as pessoas me tratavam dessa forma, como eu não sabia me expressar, de falar que aquilo não estava bom para mim, que não estava legal, eu ficava com dor de barriga, tipo, ficava com muita diarreia, ficava passando mal, passava mal mesmo de verdade nesse dia que houve esse mesmo ciclo de repetição de palavras, de definição, que não servia para aquilo, né? Por que eu tava ali e passei mal, não fui outro dia trabalhar, botei o atestado. E, tipo assim, era horrível esse processo de passar mal, de não saber se expressar, de não saber te definir, de saber onde estava o seu valor sobre isso, entendeu? E eu vivi assim por um bom tempo, mas de um lado estava tudo bem, porque eu tinha pessoas, eu tinha amizade, né? Por mais que 99% eu não tinha a minha opinião. Eu não podia dizer o que eu pensava, o que eu não queria. Eu precisava ali não servir, porque eu acredito que a palavra servir é totalmente diferente, mas
Tá ali no sentido de o quê? Estar escravizada naquele ciclo ali, tipo, amém, dizer sim, 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 onde muitas vezes você não podia dizer não, porque aquilo te definia, porque aquilo era o seu valor, entendeu? O fazer, o dizer sim. Mas quando eu também não servia, eu podia falar o que eu quisesse, te humilhar no que você pudesse ouvir. E tá tudo bem. Isso era eu antes. Então tava tudo bem. Você entende? Vai visualizando aí que quando você... De novo, eu vou voltar a mesma coisa, mas para você enxergar sobre isso. Quando você não enxerga quem você é, o seu valor, tá tudo bem qualquer coisa. Mesmo que você sofra inconstância, calado ali naquela situação. Até um dia, né? Acredito e hoje eu visualizo que Deus mandou um anjo. Cliente que ninguém suportava ela. Chegava na filial gritando e calculava um por um o desconto máximo que você estava dando. Se não desse, ela morava na outra rua, ela voltava em 2 segundos. E eu tinha eu tenho uma qualidade muito boa sobre isso. Então, tipo assim, quando era ali relacionado a cliente, a atendimento, por mais que eu tivesse mal dentro de mim, estava pleno ali. E se o cliente se estressasse, ficava em silêncio. Aprendi, né? Que o quê? O cliente sempre tem razão. E aí quando ela chegava, como eu era a única pessoa que ficava suportando ali, grito, 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 xingamento, vai vendo? Por quê? Já era o costume aquilo, né? Já estava hábito em mim. Só mais um grito ali, mais um estresse e mais algumas palavras que não te definia. Não te definia porque não define, tá? Mas aquele momento mais uma não fazia diferença nenhuma ao decorrer dessa caminhada do que eu já tinha ouvido, entendeu? Então quando ela chegava, primeiro que eu pensava, pra ela atender, que só tu tem paciência pra essa cliente chata. E aí, só que essa cliente onde iniciou todo um pouquinho do processo de eu me valorizar, eu destravar essa parte do dizer sim, sim, mesmo que eu quisesse não. E volta aqui para você saber aonde foi que isso mudou com essa cliente insuportável que ninguém entendia. Tamo junto e volta para saber o que vai acontecer.